Gente, bom dia. Eu me chamo Alessandra, sou psicóloga clínica e hoje estarei com vocês abordando um tema muito importante, que é a síndrome ou transtorno do pânico. Bem, sabemos que a síndrome e o transtorno do pânico já existe há algum tempo, mas durante a pandemia percebeu-se que está sendo mais intensificada devido ao medo, à apreensão, ao pânico. Então é disso que vamos falar hoje. Na verdade, vamos definir, falar alguns sintomas. Me acompanhe, tá bom? Bem, a síndrome do pânico, ela é conhecida, síndrome ou transtorno do pânico, é conhecida como sensações no corpo, no qual o indivíduo ele apresenta de 10 a 15 minutos um medo excessivo, uma sensação de morte, uma iminência de morte, uma sensação que vai enlouquecer. Muitos pacientes também eles relatam que sentem diarreia, taquicardia, sudorese. Muitos têm até aumento ou baixa da pressão arterial. Muitos pacientes se sentem impotentes, né, quando apresentam esses sintomas. O que é que ocorre? A síndrome do pânico, ela começou a ser estudada não com esse termo, mas ela começou a ser estudada na década de 80, quando alguns soldados eles começaram a apresentar esses mesmos sintomas ou semelhantes aos que eu relatei. Só que esses soldados, eles sentiam esses sintomas na iminência de uma guerra. Então era um medo que o corpo deles apresentava mediante a uma batalha. Tanto que no passado esses sintomas eram conhecidos como a síndrome do soldado ou do coração de soldado. No caso da síndrome do pânico, os pacientes eles relatam esses sintomas, mas sem um perigo iminente ou aparentemente sem estar em um perigo iminente. Por exemplo, muitos podem apresentar esse sintoma na ida ao trabalho. Muitos podem apresentar esse sintoma na ida ao cinema, ao teatro, a sair com os amigos para alguma coisa que denote lazer. Bem, então essa é a grande diferença entre aqueles sintomas que ocorriam com os soldados e os sintomas que são relatados no paciente com síndrome ou transtorno do pânico. Nós sabemos que esses sintomas, a síndrome em si, segundo estudos, ela ocorre principalmente na pessoa jovem. Ela geralmente ocorre dos 20 aos 50 anos, mas não há exceção. Ela também ocorre, ela se apresenta principalmente em mulheres. Também não é exceção. Isso não significa que homens não tenham síndrome do pânico, tá bom, gente? Acredita-se que isso possa ocorrer, por quê? Porque, no caso, jovens, porque estão em idade no qual essa idade é produtiva. Então, há uma cobrança da sociedade perante esses jovens, perante essas pessoas. E também uma cobrança interna do mesmo. O mesmo ocorre com relação às mulheres. Cobrança interna e externa, e também as pressões do dia a dia para que ela desenvolva diversos papéis. Observou-se, segundo pesquisas, que a síndrome do pânico ela é um dos principais transtornos que gera afastamento no trabalho, ou seja, alto índice de absenteísmo, também baixa produtividade. Também ele mexe com as relações interpessoais, porque muitas pessoas não entendem aquele sintoma que o paciente está apresentando naquele momento. Relata-se que cerca de 90% das mulheres que foram pesquisadas, elas relatam que sentem que esse transtorno se dá principalmente devido a pressões que elas sofrem no trabalho. Mas como eu sempre relato, não é regra. Quando o paciente, trazendo agora para a questão dos sintomas, quando o paciente ele apresenta esses sintomas, a primeira coisa que muitos deles fazem é procurar uma ajuda médica, uma emergência, um posto de saúde, marcar uma consulta. Por quê? Porque os pacientes eles ficam com a sensação mesmo de iminência de morte. Então, é natural o paciente ele ir procurar um médico. Só que o que é que ocorre? Muitas das vezes, quando o paciente ele chega no consultório e não chega uma vez só, pode ocorrer que ele vá diversas vezes,
que os médicos fazem os exames físicos no paciente e não detectam nenhum problema, nenhuma anomalia física, muitos pacientes eles acabam não aceitando o diagnóstico de que possa vir a ser uma síndrome do pânico ou outro tipo de ansiedade. Então o paciente ele fica sempre indo alguns pacientes sempre ficam indo em outros médicos para que eles consigam detectar algo físico, porque são sintomas físicos. O paciente sente uma iminência de morte real. Muitos pacientes relatam que acham que estão tendo um ataque cardíaco. Então, muitos não aceitam aquele diagnóstico e continuam indo. É importante também salientar aqui que os profissionais de saúde, né, é importante que tenham uma equipe multidisciplinar que cuide desse paciente, que oriente o mesmo acerca desses sintomas e que também tenham uma noção, um conhecimento, estejam bem preparados para receber esse paciente e também ter o diagnóstico correto. Segundo pesquisas, sabe-se que o paciente que apresenta o transtorno do pânico, ele pode apresentar depressão devido a esses sintomas e até mesmo suicídio. Por quê? Porque o paciente ele tem a crise do pânico, por exemplo, uma vez. E aí ele sente medo porque ele sentiu aqueles sintomas. E geralmente esses sintomas ocorrem quando eles estão saindo de casa e indo para o trabalho, para o lazer, como foi relatado anteriormente. Então o paciente, quando começa a associar que se ele sair, ele vai ter a crise. Se ele sair, ele vai ter a crise. Então muitos pacientes acabam não indo mais para a rua, não saindo mais com medo de ter novamente aqueles ataques. Outra coisa que ocorre dentro da síndrome do pânico é que o paciente, muitos pacientes que têm esse transtorno, essa síndrome, têm uma comorbidade atrelada. O que seria? Muitos apresentam TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é um problema relacionado à ansiedade. Muitos apresentam depressão, muitos apresentam transtorno de bipolaridade. Então, muitos já têm uma comorbidade atrelada. Se comentado que pode ter fatores, né, genéticos, biológicos do indivíduo, como também fatores ambientais, como por exemplo, se uma criança ou um adolescente ele for exposto a situações muito traumáticas, experiências traumáticas, e no caso essas experiências elas podem ter culminado no transtorno. Existe uma ciência que é chamada de epigenética. Essa ciência, ela estuda os genes e estão se fazendo pesquisas para saber se há um gene que tenha correlação, o que ligue diretamente, que predisponha o indivíduo diretamente a ter o transtorno. Os estudos ainda são muito recentes nessa área, mas já se sabe que pacientes que são, por exemplo, gêmeos monozigóticos, pacientes que têm o grau de parentesco mais aproximado, eles tendem a ter mais predisposição a desenvolver o transtorno. Relata-se também que a proporção de idade no qual os pacientes eles atingem principalmente esse pico de transtorno ou síndrome do pânico é entre os 30 e os 36 anos. Por quê? Porque possivelmente a idade que as pessoas são cobradas é a idade, né, que a pessoa é aquela coisa, você vai ou não vai ter um filho, você vai ou não vai se formar, você vai ou não vai fazer um pós, um doutorado, um mestrado, enfim. Então, eu acho que está muito correlacionado também com a pressão que o indivíduo sofre, com o estresse que o indivíduo ele recebe, referente às cobranças externas. A questão do transtorno também, o que é observado segundo pesquisas, é a cronicidade no qual o mesmo ele fica predisposto. Por quê? O paciente ele vai ter o transtorno e muitas das vezes ele vai ter outras crises. E essas crises elas podem levar também a ele desenvolver outros tipos de problemas. Observou-se também, referente às comorbidades, que pacientes que podem fazer uso de substâncias tóxicas
também fazer uso de álcool, eles podem ter uma certa vulnerabilidade para desenvolver o transtorno. Devido à sua cronicidade, às vezes ele se torna um pouco de difícil tratamento ou de difícil até mesmo prevenção. Fala-se muito, né, sobre uma prevenção, mas isso eu vou falar em um próximo vídeo. Então, o que ocorre? A presença de um ataque de pânico constante, ele pode levar o paciente a desenvolver outras comorbidades. O paciente ele começa a ter muito medo, e é um medo real. Relata-se que o transtorno do pânico, dentro de 25 anos, a média de 25 anos, ele é o transtorno mais estudado da atualidade. Esse termo síndrome ou transtorno do pânico é um termo que tem cerca de 18 a 19 anos. Esse termo é um pouco novo. Segundo uma pesquisa, tem os graus também. Tem pacientes que relatam que, por exemplo, 90% fala que acha que o seu transtorno ele tem uma grande chance de incapacitar ele para suas atividades diárias, né, para suas atividades rotineiras. Existe também um manual, que é o DSM-5, que é o Manual de Doenças, o Manual da Psiquiatria, no qual lá é relatado os sintomas do transtorno do pânico. Lá existem também as definições do transtorno. Gente, é importante lembrar que a síndrome do pânico ela é um problema, é uma doença, é um transtorno, precisa de tratamento e geralmente é um tratamento combinado, né? Um tratamento com no caso, antidepressivos, psicotrópicos, benzodiazepínicos e também um tratamento combinado com psicólogo. Então é uma coisa multidisciplinar, entra aí tanto o psiquiatra quanto o psicólogo. Então hoje eu falei sobre essa questão, né, do que é a síndrome do pânico, dos sintomas. E é importante que, principalmente nessa época de pandemia, os profissionais eles estejam bem alertas para alguns sintomas que o paciente sente, porque muitas vezes também, por sentirem taquicardia e falta de ar, muitos pacientes eles acham que estão tendo até a Covid-19. Claro que vai se fazer um exame, vai se fazer toda a investigação para afastar qualquer outro problema. Então é importante, tanto da parte do profissional quanto da parte do paciente, estar consciente de que esse transtorno existe e que ele gera uma certa ansiedade, levando até mesmo o paciente ele achar que ele está tendo outro tipo de doença. Bem, então hoje eu falei sobre o transtorno do pânico ou síndrome do pânico e eu vou falar com vocês no próximo vídeo sobre tratamentos, que tipos de medicamentos são utilizados, se há remissão, geralmente quanto tempo dura, se há cura, enfim. Vamos tratar do mesmo tema, porém abordando outras nuances do transtorno. Eu sou a Alessandra Bispo e agradeço a contribuição de vocês para esse vídeo.